O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Precisamos notar nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, é que Jesus ele está na casa de um fariseu. Aqui você vê que hoje começa dizendo assim: dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Então, quando foi que aconteceu esse convite? Foi na sexta-feira. Então, desde sexta-feira, a liturgia está nos mostrando, com exceção do domingo, porque há mudança, né? Na liturgia dominical. Então, lembremos, Jesus foi para esse jantar, nessa casa do fariseu. Lá tinha um homem hidrópico. Aí Jesus fez a cura e os fariseus sempre observando Jesus. Aí Jesus foi lá e curou aquele homem, e os fariseus ficaram assim espantados diante do que Jesus havia feito, porque para eles não poderia fazer aquela cura, porque era um dia de sábado. Depois, no sábado, Jesus mostra para os fariseus que ninguém deve ficar ocupando os primeiros lugares, porque ele notou que todo mundo, quando ia fazer alguma coisa, quando estava ali na festa, queria estar sempre na frente, né? Os chamados aparecidos, né? Querem fazer as coisas para aparecer. Agora, hoje, Jesus está falando algo interessante. Agora ele olha para os fariseus e diz para eles o seguinte: olha, quando vocês fizerem um jantar assim, um almoço, não chama os ricos, não. Não chama, porque vocês ainda vão ter assim uma vantagem de depois eles retribuírem por esse ato de bondade que você praticou. Faz o seguinte: chama aqueles que não vão retribuir nada para vocês. Faz isso, vai ser ótimo. Aí vocês vão ser retribuídos sim por Deus. Então, não fazer coisas por interesse. Conta-se uma história que eu não sei se é real, mas se for real, bom. Se não for, é importante tirar o ensinamento disso. Diz que num velório de um homem, assim, uma pessoa muito discreta, a esposa e os familiares começaram a notar que começou a aparecer um monte de gente. De repente ali, e aquela sala ali do velório foi enchendo. E eram tudo pessoas assim simples. Eram pobres. Aqui não era nem questão de aleijados e tudo, né? Mas eram pessoas tudo pobres, simples assim. E eles ficaram admirados e começaram a perguntar: mas por que vocês estão aqui? Vocês estão tudo chorando diante aí do corpo do meu pai ou do meu esposo?
né, a viúva falando, os filhos também, eles disseram: esse homem sempre nos ajudou nas nossas necessidades. Nós passávamos por necessidades grandes, ele passava. Ele nunca deixava de ajudar alguém que chegasse diante dele e pedisse alguma coisa. Ninguém da família sabia que aquele homem passou a vida dele praticando o bem para com os pobres, e só ali naquele momento é que eles foram saber. Ele fez tudo no escondimento. Agora veja os tempos que nós estamos hoje. Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: olha, não deixem de fazer o bem a quem precisa. Não deixem, em qualquer circunstância, você podendo fazer o bem, façam o bem, não deixem de fazer. Só que Jesus hoje ele quer purificar a nossa bondade. Ele quer purificar o nosso ato de justiça. O que é a justiça? É fazer para o outro aquilo que ele tem por necessidade. Se a pessoa pede um copo de água, dê o copo de água. Aí entra as obras de misericórdia. Se está com fome, dê o que comer. Se está doente, cuide do doente. Se é um forasteiro, acolha. As obras de misericórdia, que está lá no capítulo 25 de São Mateus, que ele disse, né? Eu estava com sede e me deste de beber. Então, a bondade, ela deve ser feita. E vou dizer uma coisa para vocês: não tem um ser humano, já adulto, né? Que não tenha feito o bem para o outro. Não tem. Todos fizeram o bem. Até os maus fazem o bem. Até Hitler e tantos outros, Stalin, que fez tantas coisas más nesse mundo, mataram milhões e milhões de pessoas. Até eles, entre eles fizeram ato de bondade. Está dentro de nós. Agora, o que Jesus está dizendo é o seguinte: faça o bem, mas não procure fazer o bem de forma que você encontre alguém que bata palmas para você, que diga para você assim: nossa, você é muito bom. E nos tempos de hoje, como eu comecei a falar, você vê, tem muita gente pelas internets da vida, Facebook, Instagram e tudo mais, que fazem o bem. Você vê eles mostrando, né? Mostrando, fazendo o bem. E até bom, um testemunho ali, né? Nossa, eu fiz o bem e tal. Bem, para uma pessoa fazer o bem e se mostrar na internet e ela não ter um ato de vaidade, de orgulho, tá difícil, hein? Tá difícil. Então as pessoas fazem e mostram, quer verem o like, quer ser acolhido pelos outros para dizer: nossa, você é uma pessoa muito boa. E Jesus está dizendo: não faça assim. Ele está dizendo: faça o bem escondido. Às vezes assim na confissão eu dou essa penitência, né, para algumas pessoas. Eu digo para elas: façam um ato de bondade sem que ninguém te veja. Olha, não é fácil para esses seres mortais que somos nós fazer um ato de bondade e talvez até uma outra pessoa receber os elogios e a recompensa, mas não foi ela que fez, foi você que fez. Não é fácil. Jesus está dizendo aqui hoje justamente isso. Primeiro, se você fizer e receber a recompensa, ok, tudo bem. O meu elogio não receberás. É isso que ele está dizendo. Então faça,
para aquelas pessoas que não vão te dar nada de retribuição. Quando eu falei assim que todo mundo deve fazer o bem, vamos ver assim, olha, tem padres por aí que estão amarrados, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas vou dizer, que estão com o rabo preso, com pessoas que ajudam os padres na paróquia. Elas são de uma bondade extrema, mas ao mesmo tempo elas colocam os padres nas mãos delas, dizendo assim para os padres: agora faça o que eu quero. Faça o que eu estou pedindo. Amarra a pessoa. Não faz o ato de caridade pela caridade. Eu fico muito triste quando eu vejo os benfeitores aí da Canção Nova, falando de nós aqui. Nós chamamos de, os sócios da Canção Nova. Tem pessoas que elas são sócias. Eu não estou dizendo que são todas. Cada um precisa apenas rever. Elas são sócias. E depois elas dizem assim: olha, eu sou sócia da Canção Nova. Eu sou sócio lá da igreja, lá da paróquia. Mas eu quero isso. E se vocês não fizerem, eu vou parar de ser sócio. Bem, ninguém precisa de sócios assim não. A igreja não precisa de sócios assim. Não há necessidade de ter sócios assim não. Por que uma pessoa, ela ajuda a igreja? Ela ajuda a igreja porque ela pensa no bem que a igreja faz. Ela pensa no bem que nosso Senhor fez na vida dela. É uma forma de retribuição. Até o dízimo, né? Que tem também a pastoral do dízimo e tudo mais. Mas você não pode fazer esse bem com interesse. Aí tem pessoas que dizem bem assim: eu vou deixar de ser sócio porque aquela pessoa falou algo que eu não gostei. Aqui ninguém está aqui para falar algo para você gostar, não. Nós sacerdotes estamos aqui para falar a verdade que salva. Agora, se você está numa situação errada e você não quer sair dessa situação errada, aí é problema seu. Agora você vai deixar de ajudar algo na sua paróquia, eu repito, para não ficar somente achando que é só a Canção Nova que eu estou falando, qualquer obra de caridade, qualquer instituição que você faz, aí agora você deixa de ajudar, né? Primeiro que se mostra, né? Eu estou há tantos anos, eu ajudo há tantos anos e tudo mais. Aí depois, quando vem alguma coisa que vai contra, aí eu vou deixar. Ou senão, se você não fizer isso, eu deixarei de ajudar. Não entendeu nada. Ajude na discrição. Faça o bem pelo bem, não pelo interesse. Essa é a purificação do ato de bondade que Jesus está fazendo aqui. Olhe, pense agora todos os atos de bondade que você fez até hoje. Quando você fez a bondade pela necessidade do outro, e porque nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos, Ele nos ensinou que nós devemos fazer o bem para o outro, até sem olhar a quem. Ou você está fazendo esse bem por interesse? Veja se você faz por interesse. Meu irmão, se é por interesse, purifique esse interesse, faça desinteressado. Não precisa buscar isso ou buscar aquilo, ou jogar na cara, né? Eu não vou mais te ajudar não, porque você agora, e não sei o que, aí começa a dizer, desde tantos anos eu ajudo e tal. Para que não? Não, esses atos de bondade Deus não quer. Imagine você fazer o bem
praticar um ato de caridade e continuar praticando o ato de caridade para aquela pessoa que é ruim para você. Ela só faz o mal para você. E você está ali ajudando. Porque ela precisa. Na hora que ela precisa, você ajuda. Você esquece tudo o que ela fez para com você, mas naquela hora ela está necessitando. Vai lá e faz. Você vê que eu não estou nem falando aqui a respeito de festa, né? Nossa, nem todo mundo dá para fazer festa por aí, é só rico. Mas o pobre, ele pode fazer uma pequena festa. E qual é a pequena festa? Vai ali na padaria, compra um pão para a pessoa e come junto com ela. Que grande festa. Um cafezinho pequeno, você gosta de café? Gosta. Vai ali, compra. Come ali com a pessoa. Mas sem buscar o interesse. Esses dias eu estava vendo, não sei nem se ele vai permitir, né? Aquele Pedro de Anguera, onde Nossa Senhora aparece já há muitos anos lá para ele, né? Eu acho bonito a autenticidade do Pedro. Ele é muito autêntico. Ele diz assim, olha, a igreja não obriga ninguém a acreditar em aparição de Nossa Senhora. Ninguém é obrigado a ter que acreditar, ele fala. Mas eu quero dizer para vocês que Nossa Senhora aparece para mim. E eu não estou brincando com a aparição de Nossa Senhora. Ela aparece, eu vejo Nossa Senhora fala comigo. E é interessante que nessas aparições, o Pedro, ele vai mostrando coisas que Nossa Senhora falou. Lá em 2005, em 2004, em 1999, aí ele diz assim, que as pessoas diziam que quando ele falando que Nossa Senhora tinha falado para ele, né? Aí ele dizia que quando ele falava, as pessoas começavam a chamar ele de louco, que doido, não sei o quê. Passado alguns anos, tudo que Nossa Senhora falou para ele lá, está se concretizando, está se realizando. Tem uma aparição que ele disse assim, que ia ter um tempo na igreja que iam ter 2 papas. Isso ele falou lá, parece que é em 2008, 2009, não sei lá para trás. E realmente nós estamos com 2 papas. O Papa Francisco e o Bento XVI, que é emérito. Está aí. Mas eu só fiz esse histórico para mostrar mais ou menos quem é o Pedro. O Pedro é autêntico. Para ele é assim, o que é, o que não é, não é. Aí ele disse que lá para os inícios, quando tinha as aparições de Nossa Senhora, uma mulher assim muito boa junto com o marido, ela imprimia as mensagens de Nossa Senhora. E quando eles iam lá em Anguera, que é lá na Bahia, eles abriam assim o porta-mala do carro e tinha um monte de impresso e distribuía para todo mundo, e foi distribuindo, distribuía. Só que em um determinado momento, pelo menos foi o que eu entendi, né? Se eu estiver errado, que o Pedro me corrija depois. Aí diz assim que Nossa Senhora falou com Pedro que o marido dela vivia uma situação errada. E aí o Pedro falou, olha, Nossa Senhora disse que seu marido vive essa situação, né? Participava aí de uma sociedade meio que secreta, e Nossa Senhora disse que precisava, né, parar com aquilo, mas o homem ajudava ele ali, né? E o Pedro foi lá e falou, Nossa Senhora falou que você vive nessa sociedade, você precisa sair dessa sociedade. Nossa, para quê? Aí a mulher começou a ficar com raiva, o esposo também, e já não começaram mais a levar nada, imprimir mais nada, e briga daqui, briga de lá, e perseguição a Pedro. Aí Pedro dizia bem assim, olha, minha senhora, eu estou falando o que Nossa Senhora falou, não é comigo que você tem que brigar, você tem que brigar com Nossa Senhora, porque foi Nossa Senhora que disse. Bem, em outras palavras, aquela pessoa,
Aquelas pessoas estavam ajudando, mas na hora que foi para corrigir-se do pecado que estava, em vez de a pessoa se corrigir, ficou com raiva. Está vendo aquelas pessoas que praticam a caridade, mas não querem mudar de vida também? Se sentem ofendidas. E você veja aí que tem pessoas que estão sendo beneficiadas pela caridade de outro, e sabe que o outro está errado, mas não fala nada, porque só quer receber o benefício. Na Igreja Católica não tem isso não. Até quem pratica caridade precisa ser corrigido se estiver errado. E aí vai se ver se pratica a caridade por amor ou por interesse. Ao praticar a caridade, nós só temos um interesse. Qual é? Fazer o bem para o outro, porque o outro precisa. Esse é o interesse. Se Deus vai recompensar ou não, aí é Deus. Mas a gente só precisa fazer o bem para o outro, porque precisa ser feito o bem. Terminando, aquela perguntinha que eu sempre trago. Você pratica o bem? E quando você pratica o bem, você busca recompensas humanas? Você fica atrás de retribuição? Ou para você, isso é o que é o menos importante? O que é mais importante para você é simplesmente fazer o bem ao outro. Tem um vídeo que uma pessoa me enviou que mostra uns rapazes assim, tá aqueles homens de rua assim dormindo. Aí o cara chega, coloca lá um refrigerante, pão, algumas coisas assim, vai embora, se esconde. Aí são vários momentos, né? Aí é muito bonito aquilo ali. É quando aquele homem de rua, aquela mulher de rua, ela acorda, que ela olha para o lado e vê, aí fica olhando para ver quem foi e colocou, não encontra ninguém. Aí eles colocam a mão para o céu, agradecem a Deus, né? Tem uns que fazem assim. Só que depois o vídeo não para aí. E aí foi o que depois eu fiquei assim, né? A primeira parte a pessoa vai lá, ela faz escondida, ninguém vê. Aí a segunda fase depois o cara vai lá. Aí chega ali, conversa. Eu não sei se ele se mostra dizendo que foi ele que colocou aquele negócio lá. Eu só sei que ele vai lá, fica conversando com a pessoa e tal, aí vai embora, dá um tchau assim. Eu acho que não deveria ter a segunda parte. Tivesse só a primeira. Colocou, vai embora, ele agradece a Deus e não precisaria voltar, né? Repito, eu não sei se eles voltam para dizer assim, fui eu que coloquei aí, tá vendo? Como é que tá, tudo bem? Porque no vídeo não fala, porque não tem assim diálogo. Só tem o cara ali, assim, rindo com a pessoa, tal, olha assim, depois ele faz assim, e depois vai embora, mas não sei, mas deveria ser só a primeira parte. Que Deus nos dê a graça de sermos bons, de praticarmos a bondade, pela bondade, e não buscarmos recompensas humanas, e nem escravizar o outro pela bondade feita. Porque tem gente escravizando o outro porque faz a bondade e depois escraviza a pessoa. Não, fazer a bondade pela bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.